O médico não conseguiu salvar a filha bebê do milionário, até que a empregada fez algo impensável. Não o machuque, implorou a garotinha, com a voz embargada, enquanto abraçava com força a perna de um homem simples no pátio de um colégio tradicional de São Paulo. O som das conversas cessou, o vento leve espalhou o cheiro da grama recém-molhada, e todos os olhares se voltaram para aquela cena inesperada. Seguranças hesitaram. Pais se entreolharam. Ninguém entendia por que uma criança de uniforme impecável defendia alguém que parecia não pertencer àquele lugar. Poucos minutos depois, um carro de luxo se aproximou lentamente. Quando a porta se abriu, o pai da menina apareceu, um dos empresários mais poderosos do país, e o silêncio ficou ainda mais pesado. Aquele encontro, aparentemente simples, escondia segredos, feridas antigas e decisões que mudariam destinos ao longo de um ano inteiro. Antes de continuar essa história que vai tocar fundo no coração, aproveite este momento, curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para que mais pessoas possam conhecer histórias como essa, cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida. Nada ali acontecia por acaso. A súplica da criança, o olhar contido do milionário, o desconforto dos adultos ao redor e o passado que começava a bater a porta formavam o início de uma jornada intensa. Uma jornada sobre escolhas difíceis, sacrifícios silenciosos, preconceitos disfarçados e a descoberta de que o verdadeiro poder nem sempre está no dinheiro, mas na coragem de agir quando ninguém mais tem coragem. E o que aquele homem ainda não sabia era que, ao atender ao pedido da própria filha, ele seria forçado a enfrentar o conflito mais profundo de sua vida. Não o machuque, chorou a garotinha, com a voz fina rasgando o ar daquela manhã abafada. O pátio do colégio particular, localizado em um bairro nobre de São Paulo, mergulhou em um silêncio desconfortável. O barulho dos carros na rua movimentada parecia distante. O cheiro da grama molhada pela irrigação recente se misturava ao perfume caro das mães que aguardavam a saída dos filhos. Todos os olhares se voltaram para a cena inesperada. A menina, de uniforme impecável, apertava com força a perna de um homem simples. Ele mantinha os ombros curvados, as mãos trêmulas e o olhar baixo, como se estivesse acostumado a ser invisível. Dois seguranças do colégio se aproximavam com passos contidos, claramente sem saber como agir diante daquela súplica infantil. A situação fugia completamente do roteiro comum daquele lugar onde tudo costumava ser previsível, controlado e silencioso. Algumas mães cochichavam, incomodadas. Um pai cruzou os braços, franzindo a testa. Ninguém ali entendia o que uma criança daquelas estava fazendo, protegendo alguém que claramente não fazia parte daquele mundo de muros altos, mensalidades caras e aparências bem cuidadas. A menina chorava com o rosto vermelho, lágrimas escorrendo sem vergonha, enquanto repetia, quase como uma oração, que não queria que machucassem aquele homem. O homem simples respirava com dificuldade. O calor parecia mais forte naquele instante. Ele não dizia nada. Não pedia ajuda. Apenas permanecia ali, preso àquela pequena figura que, de alguma forma inexplicável, havia decidido defendê-lo. Foi então que o som grave de um carro de luxo se aproximando chamou a atenção de todos. Um veículo preto, impecável, entrou lentamente pelo portão principal do colégio. O brilho da lataria contrastava com o chão claro. O murmúrio se espalhou rapidamente. Muitos reconheceram o carro antes mesmo de a porta se abrir. Quando ele desceu, o ambiente mudou. Alto, postura firme, terno sob medida mesmo em um horário informal, o milionário caminhou com passos seguros. Seu olhar percorreu o pátio com rapidez, acostumado a controlar ambientes inteiros com uma simples presença. Era um homem conhecido por sua disciplina rigorosa, por decisões calculadas e por uma frieza que o havia levado ao topo do setor imobiliário brasileiro. Nada costumava tirá-lo do eixo. Mas naquele instante, algo fez parar. Ele viu a filha. Viu o choro, o desespero, o corpo pequeno agarrado à perna de um homem que ele não conhecia. Viu os seguranças hesitantes. Viu os olhares de julgamento ao redor. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peito apertar de um jeito desconfortável. Ele se aproximou sem dizer uma palavra. O som de seus sapatos ecoava no chão de pedra. A menina levantou o rosto ao vê-lo e, ainda chorando, falou com urgência, como se o tempo fosse acabar. Ela pediu que o pai não deixasse ninguém machucar aquele homem. Disse que ele não era ruim. Disse que ele não merecia aquilo. Disse que tinha visto tudo.
Aquelas palavras simples atravessaram o milionário com mais força do que qualquer reunião difícil ou negociação milionária. Ele respirou fundo, tentando manter o controle da expressão. Estava acostumado a resolver problemas com lógica, números e contratos. Mas ali não havia nada disso. Ele fez um gesto com a mão, pedindo que os seguranças se afastassem. O simples movimento já causou impacto. O homem simples ergueu o olhar pela primeira vez, surpreso, sem entender o que estava acontecendo. O pátio permaneceu em silêncio absoluto. O milionário se agachou diante da filha. O tecido caro do terno tocou o chão sem que ele se importasse. Falou com voz baixa, firme, pedindo que ela se acalmasse. Limpou o rosto dela com o polegar, sentindo a pele quente e úmida. Havia muito tempo que ele não se permitia um gesto tão simples em público. Ela explicou, entre soluços, que aquele homem havia sido tratado de forma injusta. Disse que ele sempre foi educado, sempre ajudou quando alguém precisava. Disse que tinha ouvido coisas que não eram verdadeiras. As palavras saíam confusas, mas carregadas de convicção. O milionário se levantou lentamente e olhou para o homem simples. Não havia medo ali, apenas cansaço. Um cansaço antigo, acumulado. Aquilo incomodou mais do que qualquer explicação poderia incomodar. Ele pediu que todos se afastassem. Disse que resolveria a situação pessoalmente. Alguns pais demonstraram incômodo, outros curiosidade. Mas ninguém ousou contrariá-lo. Sua reputação falava mais alto do que qualquer questionamento. Minutos depois, o pátio voltou, aos poucos, ao movimento habitual. Mas nada ali era mais igual. A menina caminhava ao lado do pai, ainda segurando sua mão com força. O homem simples foi conduzido para dentro do colégio, agora não como alguém descartável, mas como alguém que seria ouvido. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, o milionário sentia algo estranho crescer dentro de si. Uma inquietação que ele não sentia há anos. Aquela cena havia mexido em camadas profundas, ligadas a um passado que ele evitava revisitar. Lembranças de quando também foi olhado de cima para baixo, de quando teve que abaixar a cabeça para sobreviver. Ao longo daquele dia, compromissos foram adiados. Reuniões canceladas. O telefone vibrava no bolso, ignorado. Ele decidiu ouvir. Decidiu investigar. Não por bondade declarada, mas porque algo dentro dele não permitia mais fingir que aquilo não importava. A filha, em silêncio no banco de trás do carro, observava o pai pelo retrovisor. Pela primeira vez, ela não via apenas o homem poderoso que todos conheciam. Via alguém pensativo, vulnerável, diferente. Sem saber, havia dado início a um processo que mudaria a forma como ele enxergava o mundo ao seu redor. O dia seguiu com o céu nublado, o trânsito pesado, o som constante das buzinas. Mas dentro daquele carro de luxo, algo tinha sido quebrado. Uma certeza antiga. Uma barreira emocional construída ao longo de anos. E, mesmo sem entender completamente, o milionário sentia que aquela manhã não seria esquecida. Não pela cena em si, mas pelo que ela havia despertado. Um desconforto que não podia mais ser ignorado. O carro avançava lentamente pelas ruas congestionadas de São Paulo. O som constante das buzinas entrava pelas frestas das janelas, misturando-se ao ar abafado do fim da manhã. Dentro do veículo, o silêncio era pesado. A menina observava a cidade com atenção incomum para a idade, enquanto o pai mantinha as mãos firmes no volante, os olhos fixos à frente, mas a mente distante. A cena do colégio insistia em voltar. O choro, o pedido desesperado, o olhar cansado daquele homem simples. Nada daquilo combinava com a rotina controlada que ele havia construído ao longo de décadas. Sempre acreditou que organização e mérito bastavam para manter tudo em ordem. No entanto, algo havia escapado desse controle. Ao chegar ao prédio onde mantinha seu escritório principal, o contraste foi imediato. O hall amplo, com piso de mármore polido e ar-condicionado gelado, exalava eficiência. Funcionários circulavam apressados, tablets nas mãos, cumprimentos formais. Tudo seguia como sempre. Ainda assim, ele sentia que não era mais o mesmo homem que havia saído dali naquela manhã. Deixou a filha em uma sala reservada, com brinquedos e livros, algo que raramente fazia. Normalmente, a rotina era rígida, calculada ao minuto. Naquele dia, ele precisava dela por perto, mesmo sem admitir. Antes de sair, ela olhou com seriedade e perguntou se o homem do colégio ficaria bem.
Ele respondeu que sim, sem ter certeza, e aquela resposta vaga pesou mais do que imaginava. No escritório, tentou retomar os compromissos. Relatórios foram apresentados, números projetados em telas enormes, previsões de crescimento analisadas. Mas sua atenção falhava. Em meio a gráficos e porcentagens, lembrava-se do cheiro da grama molhada, da sensação da mão pequena apertando a sua, do desconforto dos olhares ao redor. Pela primeira vez, resultados financeiros pareciam distantes de qualquer relevância real. No início da tarde, ele pediu informações sobre o homem envolvido no ocorrido. Não queria nomes, não queria exposição. Apenas fatos. Descobriu que ele havia prestado serviços ao colégio por anos, sempre de forma discreta, até ser afastado após comentários nunca comprovados. Nada formal, nada registrado. Apenas palavras soltas que ganharam força dentro de um ambiente preocupado demais com reputação. Essa constatação trouxe uma irritação silenciosa. Ele conhecia bem esse tipo de dinâmica. Já havia se beneficiado dela no passado, quando precisava agradar pessoas influentes para crescer. Aquilo que agora o incomodava fazia parte do mesmo sistema que o havia levado ao topo. No fim do dia, decidiu retornar ao colégio. O sol já se escondia entre os prédios, tingindo o céu de laranja e cinza. O movimento era menor, o pátio quase vazio. O silêncio ali parecia mais honesto do que o da manhã. Encontrou alguns funcionários recolhendo materiais, limpando corredores, fechando portas. Conversou com responsáveis administrativos, ouviu explicações cuidadosas, frases bem ensaiadas. Todos garantiam que haviam agido corretamente, que o afastamento havia sido necessário para preservar a imagem da instituição. Ele escutou sem interromper, mas por dentro algo se revoltava. Percebia as lacunas, as justificativas frágeis, o medo disfarçado de profissionalismo. Pediu para falar novamente com o homem simples. Encontrou-o em uma sala pequena, com iluminação fraca e cadeiras antigas. O cheiro de produto de limpeza era forte. O homem mantinha a postura contida, como se esperasse mais uma humilhação. Quando o milionário entrou, ele se levantou rapidamente, nervoso. A conversa foi calma. Sem acusações, sem promessas. Apenas perguntas diretas e respostas simples. O homem contou sua versão, falou do trabalho, das dificuldades, da surpresa ao ser afastado sem explicação clara. Não houve pedidos de ajuda, apenas um desejo evidente de ser ouvido. Aquilo tocou fundo. Ao sair dali, o milionário sentiu um peso no peito. Não era pena. Era reconhecimento. Viu naquele homem algo de si mesmo, de muitos anos atrás, quando também dependia do julgamento alheio para seguir adiante. Nos dias seguintes, a rotina mudou de forma sutil, porém constante. Ele passou a chegar mais cedo ao escritório e sair mais tarde, não por trabalho, mas por inquietação. Passou a observar mais as pessoas ao redor, a notar detalhes antes ignorados. O segurança da portaria, a funcionária da limpeza, o porteiro do prédio. Pequenos gestos, pequenos olhares, pequenas histórias. A filha acompanhava essas mudanças com curiosidade. Durante o jantar, em casa, falava sobre o dia na escola, sobre colegas, sobre injustiças que percebia. Ele ouvia mais do que respondia. Às vezes, sentia vontade de corrigir, de ensinar, mas se continha. Pela primeira vez, estava aprendendo com ela. Ao longo das semanas, decidiu agir. Não de forma impulsiva, mas estruturada, como tudo em sua vida. Criou um projeto piloto dentro de uma de suas empresas, oferecendo oportunidades para pessoas afastadas injustamente de empregos anteriores. O anúncio interno gerou desconforto imediato. Executivos questionaram riscos, falaram de imagem, de possíveis críticas. Ele ouviu tudo, ponderou, mas manteve a decisão. O primeiro obstáculo surgiu rapidamente. A adesão foi menor do que o esperado. Muitos tinham medo de se expor, de reviver situações difíceis. O segundo obstáculo veio de dentro da própria empresa, com resistências veladas e atrasos propositais. Cada avanço exigia reuniões longas, concessões financeiras e desgaste emocional. Em casa, ele começou a sentir o cansaço de forma diferente. Não era o cansaço físico de longas jornadas de trabalho, mas algo mais profundo. À noite, deitado, lembrava-se de episódios antigos, de portas fechadas, de olhares de desprezo. Emoções que sempre evitou agora vinham à tona sem pedir licença. Em um fim de semana,
Levou a filha para caminhar em um parque próximo de casa. O cheiro de terra, o som das árvores, crianças correndo. Um ambiente simples, distante do luxo habitual. Sentaram-se em um banco, observaram pessoas passando. A menina comentou sobre como todos ali pareciam iguais, mesmo sendo tão diferentes. Aquela frase simples ficou ecoando na mente dele. Pouco a pouco, o projeto começou a mostrar resultados. Pequenos, discretos, mas reais. Pessoas reintegradas, histórias reconstruídas, confiança retomada. Cada conquista vinha acompanhada de críticas externas e questionamentos internos. A imprensa começou a comentar, alguns elogiando, outros desconfiando das intenções. Ele sentia o peso da exposição, mas não recuava. Sabia que não podia voltar atrás sem trair algo que havia despertado dentro de si. A filha, orgulhosa, falava do pai na escola com brilho nos olhos. Isso lhe dava força, mas também aumentava o medo de falhar. O ambiente ao redor também mudava. O escritório, antes frio e distante, passou a ter mais conversas, mais pausas, mais humanidade. Nem todos aprovavam, mas ninguém podia negar que algo diferente estava acontecendo. Ao final daquele período, o milionário compreendia que aquela decisão não tinha volta. Não era mais apenas sobre corrigir uma injustiça isolada, mas sobre enfrentar um sistema do qual sempre fez parte. E isso exigia coragem, paciência e sacrifícios que ele ainda estava começando a entender. O homem simples seguia sua vida, agora com novas possibilidades, sem saber que havia sido o ponto inicial de uma transformação muito maior. A menina continuava observando, aprendendo, crescendo. E o milionário, mesmo sem admitir, começava a aceitar que o verdadeiro desafio não estava nos negócios, mas dentro dele. A rotina dos dias seguintes começou a se reorganizar lentamente, como uma casa que passa por reforma enquanto ainda está sendo habitada. Nada era derrubado de uma vez, mas tudo parecia em movimento. O milionário acordava antes do despertador, algo incomum para alguém que sempre controlou o próprio tempo com precisão quase matemática. O quarto amplo, silencioso, com cortinas pesadas filtrando a luz da manhã, já não transmitia a mesma sensação de conforto absoluto. Havia um incômodo constante, uma inquietação que não desaparecia com café forte nem com agendas bem planejadas. Na cozinha, enquanto a filha tomava café sentada à bancada de mármore, ele a observava em silêncio. Ela parecia diferente desde o episódio no colégio. Mais atenta, mais falante, mais consciente das pessoas ao redor. Comentava sobre colegas que eram tratados de forma desigual, sobre funcionários que sorriam pouco, sobre situações que antes passavam despercebidas. Cada observação vinha acompanhada de perguntas simples, mas difíceis de responder. Ele percebia que, ao tentar proteger a filha do mundo, havia deixado de prepará-la para entendê-lo. Agora, era ela quem o conduzia a esse entendimento. No trajeto até o escritório, o trânsito pesado da cidade parecia mais agressivo. O som das buzinas, o calor que entrava pelas janelas, o cheiro de asfalto aquecido reforçavam a sensação de pressão constante. Ao chegar ao prédio, cumprimentou os funcionários com mais atenção. Notou expressões de surpresa, respostas um pouco mais longas do que o habitual. Pequenas mudanças geravam reações inesperadas. O projeto que havia iniciado dentro da empresa começava a ganhar forma prática. Reuniões passaram a acontecer com mais frequência, nem sempre tranquilas. Alguns gestores demonstravam desconforto aberto, outros fingiam neutralidade enquanto criavam obstáculos silenciosos. Questionavam critérios, prazos, impactos financeiros. Ele respondia com dados, argumentos, e pela primeira vez, com algo além disso. Falava de responsabilidade, de coerência, de valores. Era estranho ouvir a própria voz sustentando ideias que antes ficavam restritas ao discurso institucional. Um dos primeiros resultados concretos surgiu quando uma vaga interna foi ocupada por alguém que havia sido afastado injustamente de outro local de trabalho. A adaptação não foi simples. Houve erros, atrasos, comentários maldosos nos corredores. Cada dificuldade exigia intervenção direta. O milionário se envolvia mais do que jamais havia feito. Cancelava compromissos para acompanhar processos, ouvia relatos longos, enfrentava críticas diretas. Cada passo adiante tinha um custo claro, menos tempo para negociações lucrativas, mais desgaste emocional, mais exposição. Em casa, o clima também mudava. O jantar, antes silencioso e rápido, passou a ser mais longo. A filha falava,
ele escutava. Às vezes discordava, às vezes se calava. Em algumas noites, sentia um nó na garganta ao lembrar da própria infância, das situações em que desejou que alguém tivesse escutado. Essas lembranças vinham acompanhadas de sensações físicas, o peito apertado, a respiração curta, o sono leve. Vulnerabilidade era algo que ele sempre evitou, mas agora se impunha sem pedir permissão. O colégio continuava sendo um ponto sensível. Mesmo após conversas e ajustes internos, o ambiente ainda carregava tensão. Alguns pais evitavam contato, outros faziam comentários indiretos. A direção adotava uma postura cautelosa, tentando equilibrar mudanças e preservação da imagem. O milionário frequentava o local com menos pressa, observando detalhes que antes ignorava. Os corredores, os murais, os olhares. Percebia que transformações reais exigiam tempo e insistência. Durante uma reunião pedagógica, ouviu relatos de situações semelhantes ocorridas no passado, todas resolvidas de forma silenciosa. Aquilo reforçou a percepção de que o episódio envolvendo a filha não era um caso isolado, mas parte de uma estrutura maior. Essa constatação trouxe um novo peso às decisões que vinha tomando. Não se tratava apenas de corrigir algo pontual, mas de sustentar mudanças que poderiam gerar resistência contínua. Ao longo dos meses, a imprensa começou a se interessar mais pelo assunto. Reportagens surgiram, algumas elogiosas, outras carregadas de desconfiança. Comentários questionavam intenções, sugeriam interesses ocultos. Cada matéria publicada aumentava a pressão. O milionário sentia o impacto direto nos negócios. Investidores ligavam, pediam explicações, sugeriam cautela. Ele escutava, avaliava, mas seguia adiante, mesmo sabendo que cada escolha poderia custar contratos importantes. Em um sábado, decidiu levar a filha a uma feira de bairro. Barracas coloridas, cheiro de frutas frescas, vozes altas chamando clientes. Era um ambiente distante do círculo social habitual, mas carregado de vida. Caminharam entre as barracas, conversaram com vendedores, compraram pastel e caldo de cana. A menina sorria com facilidade, fazia perguntas, se sentia à vontade. Ele observava tudo com atenção, absorvendo sensações que havia deixado para trás ao longo dos anos. Esse contato mais direto com realidades diferentes da sua reforçou a convicção de que estava no caminho certo, mesmo com todas as dificuldades. No entanto, os obstáculos se acumulavam. Dentro da empresa, surgiram tentativas veladas de esvaziar o projeto. Cortes de orçamento foram sugeridos, prazos estendidos sem necessidade. Ele precisou intervir novamente, assumindo custos pessoais para manter tudo funcionando. Cada decisão afetava diretamente seu patrimônio, algo que jamais havia feito antes por razões que não fossem estratégicas. Em um fim de tarde, sozinho no escritório, observando a cidade pela janela, sentiu o peso do cansaço de forma intensa. O céu estava carregado, nuvens escuras anunciavam chuva. A luz refletida nos prédios criava um cenário melancólico. Ele apoiou as mãos na mesa, respirou fundo, sentindo o corpo reclamar. Pela primeira vez, permitiu-se admitir que tinha medo. Medo de errar, de não conseguir sustentar as mudanças, de expor a filha a julgamentos desnecessários. Esse momento de fragilidade não o paralisou, mas o tornou mais humano. No dia seguinte, voltou ao trabalho com uma postura diferente. Menos rígida, mais aberta ao diálogo. Essa mudança foi percebida rapidamente. Funcionários passaram a se aproximar mais, a relatar situações, a sugerir melhorias. Nem todas eram viáveis, mas o simples ato de ouvir já produzia efeitos visíveis no ambiente. A filha acompanhava tudo com atenção silenciosa. Em uma noite, antes de dormir, perguntou se ele estava triste. Ele hesitou, depois respondeu que estava aprendendo. Aquela resposta simples parecia resumir tudo o que vinha acontecendo. Aprender a lidar com sentimentos, com limites, com responsabilidades que não se resolviam com contratos assinados. O tempo seguia seu curso, e as mudanças no cenário eram perceptíveis. O escritório, antes marcado por distanciamento, agora tinha mais troca. O colégio, ainda cauteloso, começava a adotar práticas mais transparentes. O projeto interno ganhava reconhecimento fora da empresa, atraindo parcerias inesperadas. Cada avanço, no entanto, vinha acompanhado de novas exigências, novos desafios, novas escolhas difíceis. Nada se resolvia rapidamente. Não havia soluções fáceis nem respostas prontas.
O milionário entendia, cada vez mais, que o esforço precisava ser constante. Que recuar seria mais simples, mas seguir adiante era necessário. E mesmo sem perceber completamente, já não era o mesmo de antes. A cidade continuava caótica, barulhenta, intensa. Mas dentro daquele cenário, algo se reorganizava com mais verdade. Não como um discurso pronto, mas como uma construção diária, feita de erros, acertos, cansaço e pequenas vitórias que exigiam presença real. O início daquele novo período foi marcado por uma sensação estranha de expectativa. Não era ansiedade comum, ligada a prazos ou resultados financeiros, mas algo mais silencioso, que se instalava logo ao despertar. O milionário percebia que já não começava os dias apenas revisando mentalmente compromissos e números. Agora, pensamentos sobre decisões humanas, impactos invisíveis e consequências emocionais surgiam antes mesmo do café da manhã. A casa permanecia a mesma, ampla, organizada, com móveis escolhidos para transmitir conforto e status. Ainda assim, o ambiente parecia diferente. A filha circulava pelos cômodos com naturalidade, deixando rastros de vida em pequenos detalhes. Um desenho esquecido sobre a mesa, um livro aberto no sofá, perguntas feitas sem aviso. Ele passou a notar essas marcas com mais atenção, como se cada uma lembrasse que nem tudo precisava ser impecável para ter valor. No caminho até o escritório, a cidade se mostrava intensa. O céu nublado, o ar pesado anunciando chuva, vendedores ambulantes nos semáforos oferecendo de tudo um pouco. O contraste entre o interior silencioso do carro e o movimento caótico do lado de fora provocava reflexões inevitáveis. Quantas histórias cruzavam aquelas ruas sem jamais serem percebidas por quem passava apressado? No escritório, os efeitos do projeto iniciado meses antes começavam a se espalhar de maneira mais visível. Algumas áreas demonstravam melhoria no clima interno. Conversas surgiam nos corredores, antes dominados por silêncio e formalidade. No entanto, junto com os avanços, cresciam também as tensões. Certos gestores se mostravam incomodados com a mudança de postura do dono da empresa. Comentários atravessados surgiam em reuniões, sugestões eram dadas com tom de desafio. Durante uma dessas reuniões, um executivo questionou abertamente se aquela iniciativa não desviava o foco principal da empresa. Falou de lucro, de competitividade, de riscos desnecessários. O milionário ouviu em silêncio, sentindo o peso daquela fala ecoar em outras semelhantes que já havia feito no passado. Quando respondeu, não elevou a voz. Explicou que resultados sustentáveis exigiam pessoas engajadas, ambientes justos e coerência entre discurso e prática. A reação foi contida, mas o clima permaneceu carregado. Esse confronto teve consequências claras. Alguns projetos estratégicos passaram a enfrentar atrasos sutis. Decisões que antes fluíam com rapidez agora encontravam obstáculos burocráticos. Ele percebeu rapidamente que estava pagando um preço real por suas escolhas. E, ainda assim, não recuou. Ajustou prazos, cobriu custos com recursos próprios e seguiu adiante, mesmo sentindo impacto direto em sua posição no mercado. No colégio, a presença dele continuava sendo observada com cautela. Algumas mães o cumprimentavam com simpatia forçada, outras evitavam contato. A direção mantinha reuniões frequentes para discutir mudanças internas, agora sob maior vigilância. A filha, por sua vez, parecia mais segura. Caminhava pelos corredores com postura firme, conversava com colegas diferentes, demonstrava empatia em situações simples. Aquela transformação silenciosa era, para ele, uma das maiores confirmações de que algo estava dando certo. Em uma tarde chuvosa, enquanto aguardava a filha sair da aula, observou pessoas se abrigando sob marquises, dividindo guarda-chuvas, correndo para não se molhar. O cheiro de terra molhada subiu forte. A cena despertou lembranças antigas, de tempos em que também dependia de favores pequenos, de gentilezas rápidas. A memória trouxe um aperto no peito, mas também uma clareza nova sobre o caminho que vinha trilhando. Dentro da empresa, surgiu uma nova proposta ligada ao projeto social interno. A ideia era criar um programa de capacitação contínua, oferecendo acompanhamento e suporte para quem ingressava por meio daquela iniciativa. A proposta parecia boa, mas exigia investimento alto e dedicação constante. Dois obstáculos se impuseram de imediato: a necessidade de redirecionar verba de áreas consolidadas e a resistência de gestores que não queriam assumir essa responsabilidade extra. Ele decidiu assumir pessoalmente a coordenação inicial. Passou a frequentar encontros, ouvir relatos,
acompanhar treinamentos. Esse envolvimento direto causou surpresa geral. Alguns funcionários se mostraram intimidados, outros emocionados. Para ele, cada conversa era um exercício de escuta e humildade. Nem sempre sabia o que dizer. Em alguns momentos, apenas ouvir já era difícil o suficiente. Esse envolvimento mais próximo também trouxe desgaste físico. As noites se tornaram mais curtas, o cansaço acumulado começou a se manifestar em dores constantes e lapsos de atenção. Em uma manhã, ao se olhar no espelho, percebeu olheiras mais profundas e uma expressão diferente, menos rígida. Aquela imagem refletia o custo invisível de suas decisões. A filha percebeu esse cansaço. Em uma noite tranquila, enquanto assistiam televisão juntos, ela se aproximou e encostou a cabeça em seu ombro. Disse que ele estava diferente, mas de um jeito bom. Aquela frase simples trouxe um alívio inesperado. Não apagava as dificuldades, mas dava sentido a elas. O ambiente externo também reagia. Reportagens continuavam surgindo, agora com um tom mais equilibrado. Algumas histórias reais começaram a ser contadas, mostrando resultados concretos do projeto. Isso atraiu o interesse de parceiros e instituições. Ao mesmo tempo, aumentou a cobrança por coerência e continuidade. Ele sabia que não podia falhar sem comprometer tudo o que havia construído até ali. Em um evento empresarial, foi abordado por conhecidos que antes o admiravam apenas pelo sucesso financeiro. Agora, as perguntas eram outras. Queriam saber de valores, de propósito, de impacto social. Algumas abordagens eram sinceras, outras carregadas de oportunismo. Ele aprendeu a diferenciar com mais clareza, escolhendo com cuidado onde investir tempo e energia. As mudanças também atingiam o espaço físico. O escritório passou por pequenas adaptações. Salas antes fechadas foram abertas, áreas de convivência criadas. O ambiente se tornou menos frio, mais humano. Nem todos aprovavam, mas os efeitos eram visíveis na postura das pessoas, no tom das conversas, na disposição para colaborar. Em momentos de silêncio, especialmente ao fim do dia, ele sentia o peso das responsabilidades acumuladas. Sentava-se sozinho, observando a cidade escurecer lentamente. As luzes se acendiam, os prédios ganhavam outra vida. Pensava na própria trajetória, nos sacrifícios feitos, nas escolhas duras que o levaram até ali. Questionava-se se teria agido diferente se tivesse tido alguém para dizer que era possível seguir outro caminho. Essa reflexão constante não o enfraquecia. Pelo contrário, tornava suas decisões mais conscientes. Ele entendia que não podia mudar tudo de uma vez, nem agradar a todos. Precisava manter consistência, mesmo quando isso significava perder oportunidades lucrativas ou enfrentar críticas diretas. O tempo avançava, e o cenário ao redor refletia essas transformações. O colégio mostrava sinais de abertura maior, a empresa passava por ajustes profundos, a relação com a filha se fortalecia de maneira sólida. Cada área da vida se entrelaçava com as outras, formando uma rede complexa de desafios e aprendizados. Nada estava resolvido. Havia ainda resistências, dúvidas e riscos. Mas havia também algo que não existia antes: propósito claro, construído dia após dia, com esforço visível e sacrifícios reais. O milionário sabia que não havia retorno ao ponto inicial. Aquele caminho exigia presença, coragem e disposição para continuar aprendendo, mesmo quando o custo parecia alto demais. O tempo avançava com uma rapidez desconcertante. Já não era possível distinguir com clareza onde terminava a rotina antiga e onde começava a nova. O milionário sentia isso logo ao acordar, quando o silêncio da casa parecia mais cheio de pensamentos do que de tranquilidade. A luz da manhã entrava pelas cortinas, desenhando sombras suaves nas paredes claras, e ele permanecia alguns segundos a mais na cama, respirando fundo, como se precisasse se preparar emocionalmente antes de enfrentar o dia. A filha seguia sendo o ponto mais estável daquele cenário em constante mudança. Sentada à mesa do café, falava sobre pequenas situações da escola, comentários de colegas, atividades em grupo. Nada extraordinário à primeira vista, mas ele percebia nuances que antes ignorava. A forma como ela descrevia conflitos, sempre tentando entender os dois lados. A preocupação com quem ficava de fora. Aquela sensibilidade parecia crescer a cada semana, e isso fazia refletir sobre o impacto silencioso de suas próprias atitudes. O caminho até o escritório continuava o mesmo, mas a percepção era outra.
As ruas movimentadas, os prédios altos, os rostos apressados atrás dos vidros dos carros já não formavam apenas um pano de fundo. Eram histórias em trânsito. Ele observava vendedores nos semáforos, trabalhadores entrando em ônibus lotados, pessoas esperando em pontos com paciência resignada. Tudo isso despertava uma tensão que não existia antes. No escritório, o clima estava longe de ser neutro. As mudanças implementadas nos meses anteriores começavam a produzir efeitos mais profundos, tanto positivos quanto negativos. Algumas equipes demonstravam maior engajamento, colaboração e iniciativa. Outras se fechavam, demonstrando resistência silenciosa. O milionário sentia isso nos olhares, nas respostas curtas, nos e-mails excessivamente formais. Uma reunião específica marcou aquele período. Um grupo de gestores apresentou resultados financeiros abaixo do esperado, justificando as quedas com o redirecionamento de recursos para projetos internos. Os números estavam ali, frios e objetivos. Ele analisou com atenção, fez perguntas, ouviu explicações. Sabia que parte da crítica era legítima. Cada escolha feita tinha impacto direto nos resultados. A diferença era que, agora, ele aceitava esse custo conscientemente. Ao final da reunião, deixou claro que ajustes seriam feitos, mas não à custa dos valores que vinha defendendo. Essa posição causou desconforto imediato. Alguns saíram em silêncio, outros trocaram olhares carregados de insatisfação. Ele permaneceu sentado por alguns minutos após a sala esvaziar, sentindo o peso daquela decisão se acomodar nos ombros. Não havia euforia, apenas a certeza de que seguir em frente exigiria ainda mais firmeza. Nos dias seguintes, surgiram novos obstáculos. Um contrato importante foi suspenso sem explicação clara. Parceiros antigos demonstraram cautela excessiva, adiando decisões que antes seriam rápidas. O mercado reagia com desconfiança a qualquer movimento que fugisse do padrão esperado. Ele sabia que estava sendo observado, avaliado, testado. Em casa, o cansaço começava a se manifestar de forma mais intensa. O corpo reclamava, a mente demorava a desligar. Em algumas noites, levantava-se para beber água e ficava alguns minutos observando a cidade pela janela, as luzes distantes piscando como lembretes constantes de tudo que ainda precisava ser feito. Nessas horas, pensamentos sobre desistir surgiam, não como desejo real, mas como tentação de conforto. Era mais fácil voltar ao conhecido, ao seguro, ao previsível. A filha percebia essas mudanças com a intuição típica de quem observa mais do que fala. Em uma tarde, pediu para que ele a acompanhasse até uma atividade extracurricular. Algo simples, fora da agenda habitual. Ele hesitou, olhando compromissos no celular, mas acabou aceitando. Sentaram-se juntos em um espaço simples, cadeiras de plástico, paredes coloridas, sons de crianças ao redor. Aquela experiência, tão distante do ambiente corporativo, trouxe uma calma inesperada. Enquanto aguardava, conversou com outras pessoas ali presentes. Histórias rápidas, relatos cotidianos, preocupações comuns. Nada grandioso, nada estratégico. Apenas vida acontecendo. Ao sair, sentiu um alívio discreto, como se tivesse respirado melhor pela primeira vez em dias. No trabalho, o projeto de capacitação continuava avançando, ainda que lentamente. Novas etapas foram implementadas, exigindo acompanhamento próximo. Ele participava de encontros, ouvia relatos de dificuldades, celebrava pequenas conquistas. Cada progresso vinha acompanhado de erros, ajustes, frustrações. Nem todos se adaptavam. Alguns desistiam no meio do caminho. Essas situações o afetavam mais do que imaginava. Aprendia, na prática, que oferecer oportunidade não garantia sucesso, mas ainda assim era necessário. O ambiente físico do escritório refletia essa fase de transição. Quadros novos nas paredes, áreas de convivência mais usadas, conversas mais frequentes. Ao mesmo tempo, portas fechadas, reuniões paralelas, decisões tomadas sem seu conhecimento. A empresa parecia dividida entre quem acompanhava a mudança e quem aguardava o momento certo para resistir de forma mais aberta. Em um fim de tarde, recebeu uma ligação inesperada relacionada ao colégio. Uma situação delicada havia surgido, exigindo sua presença. Ao chegar, encontrou um ambiente tenso, mas menos hostil do que meses antes. Conversas foram conduzidas com mais cuidado, mais disposição para ouvir. Ele percebeu que, mesmo lentamente, algo estava se transformando ali também.
A cultura do silêncio começava a dar lugar a questionamentos, ainda que tímidos. Ah! O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Filha acompanhava tudo com atenção. Ao voltar para casa, comentou que as pessoas pareciam menos distantes. Ele sorriu discretamente. Aquela observação simples confirmava algo que ele vinha sentindo, mas ainda não conseguia expressar. As semanas seguintes trouxeram novos desafios financeiros. Para manter projetos ativos, ele precisou abrir mão de parte de um investimento que simbolizava conquistas antigas. A decisão não foi fácil. Representava um sacrifício concreto, visível, que mexia diretamente com sua trajetória. Ao assinar os documentos, sentiu um aperto no peito, seguido de uma estranha sensação de alívio. Como se estivesse, aos poucos, se desprendendo de uma versão antiga de si mesmo. Esse gesto teve impacto imediato. Internamente, reforçou a seriedade de suas intenções. Externamente, gerou comentários variados. Alguns admiravam, outros questionavam sua sanidade. Ele seguia em silêncio, consciente de que explicações excessivas só enfraqueceriam o processo. Em momentos de pausa, refletia sobre tudo que havia mudado desde aquela manhã no colégio. A súplica da filha ainda ecoava na memória, não mais como desespero, mas como ponto de partida. Percebia que não se tratava de um episódio isolado, mas de um chamado para algo maior, que exigia constância, não impulsividade. O ambiente ao redor continuava a se transformar. A empresa, a escola, a própria casa. Nada era estático. Ele entendia, agora, que crescimento verdadeiro raramente era confortável. Exigia perdas, revisões, enfrentamentos internos. E, mesmo cansado, sentia que estava mais presente do que jamais estivera. Ao encerrar aquele período, o milionário não tinha todas as respostas. Havia dúvidas, riscos e desafios claros no horizonte. Mas havia também algo sólido se formando, construído com esforço diário, escolhas conscientes e sacrifícios reais. A certeza de que seguir adiante, apesar do custo, era a única forma de honrar aquilo que havia despertado dentro dele. A sensação de estar caminhando sobre terreno instável passou a acompanhar o milionário desde o momento em que acordava até o instante em que finalmente se permitia descansar. Não era medo puro, mas consciência. A consciência de que cada decisão agora reverberava além das paredes do escritório, além dos relatórios, além do próprio patrimônio. O amanhecer trazia uma luz suave que atravessava as cortinas, e ele permanecia alguns minutos em silêncio, ouvindo sons da casa despertando lentamente. A filha surgia sempre primeiro, arrastando os pés pelo corredor, ainda sonolenta, trazendo consigo aquela energia serena que equilibrava o ambiente. Ela falava sobre sonhos, sobre ideias que tinha tido durante a noite, sobre pequenas preocupações que pareciam enormes para sua idade. Ele escutava com atenção, respondendo menos, observando mais. Aprenderá que nem sempre era preciso corrigir, orientar ou explicar. Às vezes, bastava estar presente. No caminho até o escritório, a cidade se apresentava em constante movimento. Chuva fina caía sobre o asfalto, criando reflexos irregulares nas luzes dos carros. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de combustível. Pessoas se apressavam sob guarda-chuvas improvisados, enquanto outras aceitavam se molhar. Ele observava tudo como se estivesse vendo pela primeira vez, percebendo a beleza discreta daquele caos organizado. Ao chegar ao prédio empresarial, encontrou um ambiente mais silencioso do que o habitual. Alguns cumprimentos soaram contidos, outros carregados de expectativa. Havia rumores circulando, comentários baixos, olhares atentos. Ele sabia que sua postura vinha sendo analisada por todos os lados. A empresa, antes previsível, agora era palco de mudanças profundas que nem todos aceitavam. Uma reunião logo cedo confirmou suas suspeitas. Um grupo de gestores apresentou um plano alternativo que, na prática, esvaziava parte das iniciativas sociais que vinham sendo desenvolvidas. O discurso era técnico, cheio de termos estratégicos e justificativas financeiras. Ele ouviu com calma, sentindo o peso daquele movimento. Era uma tentativa clara de retomar o controle antigo, de colocar tudo de volta nos trilhos tradicionais. Quando respondeu, manteve a voz firme e o tom sereno. Disse que entendia as preocupações, mas que não abriria mão do que havia sido iniciado.
Explicou que ajustes seriam feitos, mas não retrocessos. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, carregada de tensão. Ele sabia que aquela decisão teria consequências imediatas. E elas vieram. Ao longo das semanas seguintes, dificuldades operacionais começaram a surgir com mais frequência. Processos travavam, respostas demoravam, soluções simples se tornavam complicadas. Nada era explícito, nada que pudesse ser apontado diretamente, mas o padrão era evidente. Ele precisou intervir diversas vezes, resolvendo pessoalmente questões que antes delegava. Isso consumia tempo, energia e paciência. Em casa, o impacto se fazia sentir. O cansaço acumulado transformava-se em silêncio prolongado. Em algumas noites, sentava-se à mesa após o jantar e permanecia ali, olhando para o nada. A filha percebia essas pausas longas e se aproximava com cuidado. Em uma dessas noites, colocou um desenho sobre a mesa, sem dizer nada. Ele olhou para as cores, para as formas simples, e sentiu um aperto no peito. Aquilo era um lembrete silencioso do motivo de tudo. O colégio continuava sendo um espaço sensível. Mudanças estavam em andamento, mas não sem resistência. Algumas práticas foram revistas, conversas abertas começaram a acontecer, porém ainda havia desconforto. Ele participava de encontros, ouvia relatos, acompanhava decisões. Nem sempre concordava com tudo, mas fazia questão de manter presença constante. Sabia que se afastasse, tudo poderia voltar a ser como antes. Em uma tarde específica, acompanhou a filha em uma atividade coletiva. Observou como ela interagia com colegas, como demonstrava empatia, como se posicionava quando percebia algo injusto. Aquela postura não vinha de discursos longos nem de lições diretas. Era fruto do exemplo diário, das escolhas visíveis. Ele percebeu, com clareza, que estava ensinando mais com atitudes do que jamais ensinara com palavras. No trabalho, o programa de capacitação entrou em uma fase crítica. Alguns participantes enfrentavam dificuldades reais de adaptação. Havia frustrações, inseguranças, erros. Ele passou a acompanhar mais de perto esses processos, participando de encontros, ouvindo relatos longos e emocionados. Nem sempre sabia como ajudar, mas permanecia ali. Essa presença constante começava a criar vínculos verdadeiros, algo raro naquele ambiente. Esse envolvimento trouxe consequências financeiras ainda mais evidentes. Para manter tudo funcionando, ele precisou redirecionar recursos importantes. Um investimento planejado há anos foi suspenso. A decisão não foi simples. Representava abrir mão de um símbolo de sucesso pessoal. Ao fazê-lo, sentiu uma mistura de perda e alívio. Perda pelo que deixava para trás, alívio por não estar mais preso a isso. A imprensa reagiu de forma variada. Algumas matérias destacavam os avanços, outras questionavam a sustentabilidade das ações. Comentários surgiam nas redes, opiniões se dividiam. Ele evitava se posicionar publicamente de forma excessiva. Preferia que os resultados falassem por si. Sabia que palavras demais poderiam enfraquecer o processo. Em um evento empresarial, foi abordado por pessoas que antes o viam apenas como referência de sucesso financeiro. Agora, as conversas eram diferentes. Falavam sobre responsabilidade, sobre impacto, sobre legado. Algumas abordagens eram sinceras, outras oportunistas. Ele aprendeu a identificar rapidamente quem buscava apenas visibilidade e quem realmente desejava construir algo. O ambiente físico da empresa continuava a se transformar. Espaços antes rígidos tornaram-se mais flexíveis. Reuniões passaram a ser menos formais, mais participativas. Isso não agradava a todos. Alguns se sentiam desconfortáveis com a perda de hierarquia rígida. Ele aceitava essas reações como parte do processo. Mudanças reais raramente são confortáveis. Em momentos de silêncio, especialmente ao fim do dia, ele sentia o peso de tudo que vinha carregando. O corpo dava sinais claros de exaustão. Em uma dessas noites, sentiu uma tontura leve ao se levantar rapidamente. Parou, respirou fundo, apoiou-se na mesa. Aquilo foi um alerta. Percebeu que precisava cuidar de si para conseguir sustentar o que havia iniciado. Passou a ajustar a rotina, mesmo contra a própria natureza controladora. Dormia um pouco mais, delegava com mais cuidado, aceitava ajuda. Essas pequenas concessões exigiam esforço interno, mas traziam equilíbrio.
A filha notou a mudança e comentou que ele parecia mais tranquilo. Ele sorriu, sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente. O tempo seguia, e as transformações se aprofundavam. O colégio mostrava sinais mais consistentes de abertura. A empresa, apesar das tensões, apresentava resultados humanos visíveis. Pessoas se sentiam mais seguras, mais ouvidas. Nem tudo funcionava perfeitamente, mas havia progresso real. Ao olhar para trás, o milionário percebia o quanto havia mudado desde aquela manhã que deu início a tudo. Aquele pedido simples, carregado de emoção, havia desorganizado certezas antigas e aberto espaço para algo novo. Não era fácil. Nunca foi. Mas agora ele entendia que seguir adiante, mesmo com medo e cansaço, era a única forma de honrar aquilo que havia despertado dentro dele. O cenário ao redor continuava em constante movimento, assim como ele. Não havia respostas definitivas, apenas escolhas diárias. E, mesmo sem saber exatamente onde tudo aquilo levaria, sentia que estava mais alinhado com quem realmente era, algo que nenhum sucesso financeiro havia conseguido proporcionar antes. O ritmo dos dias passou a exigir mais atenção do que força. O milionário percebeu isso logo ao acordar, quando o corpo pediu alguns segundos a mais antes de se levantar. A casa ainda estava em silêncio, e a luz suave da manhã desenhava linhas claras no chão. Ele respirou fundo, sentindo o peso acumulado dos últimos meses, mas também uma estranha serenidade. Já não acordava pensando apenas no que precisava controlar, e sim no que precisava sustentar. A filha apareceu pouco depois, ainda com o cabelo desalinhado, carregando um caderno de anotações. Sentou-se à mesa e começou a falar sobre um trabalho que estava preparando, algo relacionado à convivência e respeito. As palavras vinham simples, diretas, sem esforço. Ele ouviu com atenção, percebendo como aquelas ideias haviam se tornado naturais para ela. Não eram conceitos aprendidos em discursos longos, mas vividos no dia a dia. Aquilo o emocionou de forma silenciosa. No caminho até o escritório, o trânsito estava mais intenso do que o habitual. O céu carregado anunciava mais um dia de calor pesado. O ar parecia mais denso, e ele sentiu o suor escorrer antes mesmo de sair do carro. Observou as pessoas nos pontos de ônibus, os vendedores improvisados, os olhares cansados. A cidade seguia pulsando, indiferente às transformações individuais, mas profundamente conectada a elas. Ao chegar à empresa, encontrou um ambiente diferente. Havia uma expectativa no ar, perceptível nos corredores, nos olhares que se cruzavam. Algumas mudanças recentes haviam provocado reações mais claras. Conversas antes sussurradas agora surgiam de forma mais aberta. Nem todas eram favoráveis. Ele sabia que estava entrando em uma fase mais delicada, em que as escolhas feitas deixavam de ser apenas simbólicas e passavam a exigir posicionamentos firmes. Uma reunião geral foi convocada. A sala estava cheia, cadeiras ocupadas, expressões variadas. Ele permaneceu de pé por alguns instantes, observando o conjunto. Não havia pressa. Quando começou a falar, o tom foi calmo, sem imposição. Explicou ajustes que seriam feitos, reconheceu dificuldades, admitiu erros. Essa honestidade causou um impacto visível. Alguns se entreolharam, outros relaxaram a postura. Era raro ouvir alguém em posição de poder admitir limites de forma tão direta. No entanto, nem todos reagiram da mesma maneira. Após a reunião, surgiram questionamentos mais duros. Alguns argumentavam que aquela postura poderia enfraquecer a autoridade, gerar insegurança, abrir espaço para instabilidade. Ele ouviu tudo, respondeu quando necessário, manteve a coerência. Sabia que liderar daquele modo exigia paciência e consistência. Não havia garantias imediatas. Ao longo da semana, os desafios se intensificaram. Um parceiro estratégico decidiu se afastar temporariamente, alegando necessidade de reavaliação. A decisão teve impacto direto em projetos importantes. Ele analisou números, refez cálculos, buscou alternativas. Para cobrir parte das perdas, precisou acelerar a venda de um ativo que havia planejado manter por mais tempo. A assinatura do contrato foi um momento difícil. Representava mais um sacrifício concreto, mais uma renúncia silenciosa. Em casa, a tensão era percebida, mas não dominava o ambiente. A filha mantinha rotina, estudava, brincava, fazia perguntas. Em uma noite, sentaram-se juntos no sofá, sem televisão ligada. Ela falou sobre medo,
sobre situações em que se sentia insegura, sobre como aprendia a lidar com isso. Ele escutou com atenção e, pela primeira vez, compartilhou algo do próprio receio. Disse que também sentia medo às vezes, mas que estava aprendendo a enfrentá-lo. A troca foi simples, mas profunda. O colégio seguia em processo de transformação. Novas práticas estavam sendo testadas, encontros de diálogo promovidos, decisões revistas. Ainda havia desconforto, mas também mais abertura. Ele participou de algumas dessas conversas, sempre com postura de escuta. Não buscava impor soluções prontas, apenas garantir que vozes diferentes fossem consideradas. Esse equilíbrio exigia cuidado constante. Em um desses encontros, ouviu relatos que o fizeram refletir sobre a própria trajetória. Situações de exclusão, julgamentos precipitados, silêncios constrangedores. Reconheceu padrões que já havia reproduzido sem perceber. Essa consciência trouxe desconforto, mas também clareza. Não se tratava de corrigir o passado, mas de agir diferente no presente. No trabalho, o programa de capacitação enfrentava um momento decisivo. Alguns participantes demonstravam avanços significativos, outros lutavam para se manter. Ele acompanhava de perto, oferecendo suporte, ajustando estratégias. Em certos dias, sentia frustração ao perceber que nem todos conseguiam aproveitar as oportunidades. Aprendia, pouco a pouco, a aceitar que esforço não garante resultados iguais para todos. Ainda assim, persistia. O ambiente físico da empresa refletia esse momento de transição. Algumas áreas estavam mais organizadas, outras pareciam em constante adaptação. O barulho de conversas aumentara, assim como a circulação entre setores. Havia vida ali, mas também tensão. Ele caminhava pelos corredores com atenção, cumprimentando pessoas, observando reações. Percebia respeito, curiosidade e, em alguns casos, resistência aberta. O cansaço voltou a se manifestar com mais intensidade. Em uma tarde quente, sentiu uma pressão no peito e precisou sentar por alguns minutos. Não era dor, mas um aviso claro de que estava indo além do limite. Decidiu reduzir compromissos, cancelar um evento, reorganizar a agenda. Essas decisões iam contra sua natureza controladora, mas se mostraram necessárias. A filha percebeu a mudança e comentou que gostava quando ele estava mais em casa. Aquela frase simples teve efeito imediato. Ele passou a reservar momentos específicos para estar presente de verdade, sem telefone, sem interrupções. Pequenos rituais surgiram, como caminhadas curtas, conversas antes de dormir, refeições mais longas. Esses momentos traziam equilíbrio e reforçavam o sentido de tudo que vinha sendo feito. A imprensa voltou a se interessar com mais intensidade. Reportagens destacavam tanto avanços quanto desafios. Ele optou por conceder uma única entrevista, cuidadosamente planejada. Falou sobre processos, não sobre resultados finais. Destacou que mudanças profundas levam tempo e exigem consistência. Evitou promessas grandiosas. Preferiu a honestidade. A repercussão foi mista, mas respeitosa. Com o passar dos dias, percebeu uma mudança sutil no ambiente externo. Algumas pessoas que antes se mantinham distantes começaram a se aproximar com interesse genuíno. Parcerias inesperadas surgiram, baseadas mais em valores compartilhados do que em ganhos imediatos. Ele analisava cada proposta com cuidado, consciente de que aceitar tudo poderia comprometer o que vinha sendo construído. Em momentos de silêncio, refletia sobre o percurso até ali. A lembrança daquele pedido infantil ainda estava viva, mas agora assumia outro significado. Não era mais apenas um clamor por proteção, mas um convite à responsabilidade. Ele entendia que não poderia resolver todas as injustiças, mas podia agir com coerência no espaço que ocupava. O cenário seguia instável, mas havia algo novo, confiança construída passo a passo. Não uma confiança cega, mas baseada em ações consistentes. Ele sentia que, apesar dos sacrifícios, estava mais alinhado consigo mesmo. O sucesso, antes medido apenas em números, agora tinha outra dimensão. Ao final daquele período, o milionário compreendia que a jornada estava longe de terminar. Ainda havia desafios, resistências e escolhas difíceis pela frente. Mas também havia uma base sólida, construída com esforço visível, vulnerabilidade assumida e conexões reais. E isso, mais do que qualquer conquista material, sustentava seus passos adiante. O dia começou antes do sol nascer.
O milionário despertou com a sensação de que algo exigiria mais atenção do que o habitual. O ar estava pesado, e o silêncio da casa não trazia descanso, apenas expectativa. Preparou o café lentamente, sentindo o cheiro forte se espalhar pela cozinha, tentando organizar os pensamentos. Havia decisões pendentes, conversas adiadas e um cansaço que não se resolvia apenas com algumas horas de sono. Ao sair, a rua ainda estava úmida da chuva da madrugada. O reflexo das luzes nos paralelepípedos criava um brilho irregular, quase hipnotizante. No trajeto até o trabalho, observou a cidade acordando aos poucos. Padarias abrindo as portas, ônibus lotados, pessoas caminhando apressadas. Tudo parecia seguir o fluxo comum, mas para ele cada detalhe tinha peso, como se o ambiente inteiro participasse do que estava por vir. No escritório, encontrou mensagens acumuladas. Algumas traziam pedidos de reunião, outras questionavam decisões recentes. Uma em especial chamava atenção por ser direta e pouco cordial. Era de um grupo interno que se sentia prejudicado pelas mudanças. Ele leu com cuidado, respirou fundo e decidiu responder pessoalmente. Sabia que ignorar aquele movimento poderia gerar ruídos maiores. Marcar o encontro foi um passo necessário, mesmo sabendo que não seria confortável. Enquanto isso, a rotina da filha seguia com pequenas transformações. O colégio havia iniciado um projeto de integração cultural, e ela chegou em casa contando sobre apresentações, músicas regionais e histórias compartilhadas. Falava com entusiasmo sobre comidas típicas, sotaques diferentes e costumes que antes desconhecia. O brilho nos olhos mostrava como aquelas experiências estavam ampliando seu olhar. Ele ouviu atento, percebendo como o ambiente influenciava diretamente as escolhas e percepções dela. No meio da semana, a reunião tão aguardada aconteceu. A sala estava fechada, o ar-condicionado forte contrastando com o calor externo. As expressões eram tensas. Ele iniciou a conversa reafirmando o propósito das mudanças, explicou novamente os critérios e ouviu as queixas sem interromper. Algumas críticas eram legítimas, outras vinham carregadas de receio. Em determinado momento, precisou reconhecer que nem todas as etapas haviam sido comunicadas da melhor forma. Esse reconhecimento mudou o tom da conversa, mas não eliminou o desconforto. As consequências foram imediatas. Ajustes precisaram ser feitos, prazos revistos, expectativas recalibradas. Isso significou mais trabalho, mais horas dedicadas a revisar processos. Em vez de delegar, ele decidiu acompanhar de perto, sentar com equipes, entender detalhes que antes passavam despercebidos. Esse envolvimento trouxe aprendizado, mas também desgaste físico e emocional. Cada avanço tinha um custo visível. Paralelamente, um projeto social apoiado pela empresa enfrentava dificuldades. Falta de recursos, atrasos logísticos e uma queda no engajamento ameaçavam a continuidade. Ele visitou o local em uma tarde quente, sentindo o cheiro de terra molhada misturado ao de comida simples sendo preparada. Conversou com responsáveis, ouviu relatos de frustração e esperança. Ficou claro que apenas apoio financeiro não resolveria. Era necessário reorganizar a estrutura, envolver mais pessoas, criar um sentido de pertencimento. Essa visita trouxe lembranças antigas, de um tempo em que a própria trajetória ainda estava em construção. A sensação de estar deslocado, de não saber se seria aceito, voltou com força. Aquela memória o deixou mais silencioso no caminho de volta. Ao chegar em casa, preferiu não falar muito. A filha percebeu e respeitou o momento, sentando ao lado, apenas compartilhando o espaço. O simples som da respiração dela trouxe algum alívio. Nos dias seguintes, o ambiente começou a reagir às novas decisões. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram. Surgiram boatos, interpretações distorcidas, comentários exagerados. Ele manteve a postura firme, mesmo quando a insegurança surgia. Em reuniões menores, adotou um tom mais direto, deixando claras as regras e os limites. Consistência se tornou palavra-chave. Não havia espaço para improvisos que comprometessem o conjunto. O corpo continuava dando sinais. Em uma manhã, ao subir uma escada, sentiu a falta de ar de forma mais intensa. Parou, apoiou-se no corrimão frio e fechou os olhos por alguns segundos. A decisão de procurar acompanhamento profissional foi adiada por orgulho, mas naquele instante tornou-se inevitável. Reconhecer limites era mais um desafio interno a ser enfrentado. Enquanto isso, a cidade entrava em um período de festas regionais.
Bandeirinhas coloridas começaram a surgir nas ruas, músicas típicas ecoavam de rádios e carros. A filha insistiu para participarem de um evento no bairro. Ele hesitou, pensando no tempo escasso, mas acabou aceitando. O cheiro de milho assado, o som do forró e as risadas ao redor criaram um contraste forte com a pressão diária. Por algumas horas, conseguiu se permitir estar ali, presente, sem pensar em resultados. Nesse ambiente, encontrou pessoas que o reconheciam, mas que o tratavam com naturalidade. Comentários simples, elogios discretos, críticas sutis. Aquela proximidade sem formalidade o fez refletir sobre a imagem que transmitia. Não queria ser visto apenas como alguém distante, inacessível. Queria ser percebido como parte da mesma realidade, ainda que ocupasse uma posição diferente. De volta à rotina, novas decisões precisaram ser tomadas. Um investimento importante exigia garantias que colocariam em risco parte do que havia sido construído. Recusar significava perder uma oportunidade relevante, aceitar significava aumentar a pressão. Ele analisou números, cenários, impactos. Optou por uma solução intermediária, menos lucrativa, porém mais segura. A escolha foi questionada, mas mantida. Mais uma vez, o caminho escolhido não era o mais fácil. A relação com a filha se aprofundava em pequenos gestos. Ela passou a fazer perguntas mais complexas, sobre escolhas, consequências e justiça. Ele respondia com sinceridade, sem promessas vazias. Em uma noite, ao ouvir uma dúvida sobre errar e tentar de novo, percebeu o quanto aquela jornada também era um aprendizado para ela. Essa consciência aumentava o senso de responsabilidade, mas também dava sentido ao esforço. No trabalho, começaram a surgir resultados discretos. Não eram conquistas grandiosas, mas sinais de estabilidade. Processos mais claros, equipes mais alinhadas, menos ruído. Ele comemorava internamente, sem alarde. Sabia que qualquer deslize poderia comprometer tudo. A vigilância constante se tornará parte da rotina. As mudanças no ambiente físico acompanhavam esse processo. Salas reorganizadas, espaços de convivência mais utilizados, menos portas fechadas. O som das conversas se misturava ao barulho da cidade ao fundo. Havia vida, movimento, tensão e expectativa convivendo no mesmo espaço. Em meio a tudo isso, surgiram dúvidas pessoais. Questionamentos sobre até onde valia ir, sobre o equilíbrio entre presença e ausência, sobre o preço invisível das escolhas. Em um momento de silêncio, escreveu algumas anotações, não como planos, mas como desabafos. Guardou o papel sem reler, como quem reconhece a própria vulnerabilidade sem precisar resolvê-la imediatamente. O período avançava, e as exigências não diminuíam. Ainda havia conflitos abertos, ajustes por fazer, relações a reconstruir. O milionário seguia em movimento, consciente de que cada passo exigia atenção, esforço e renúncia. Nada estava resolvido, e talvez nunca estivesse, mas a disposição para continuar enfrentando os desafios permanecia firme. A madrugada foi interrompida por um despertar repentino. O milionário abriu os olhos antes do despertador, com a sensação de que o dia não permitiria atrasos. O quarto ainda estava escuro, e o ventilador espalhava um ar morno, incapaz de aliviar o calor acumulado. Levantou-se devagar, sentindo o corpo mais rígido do que gostaria, e foi até a janela. A cidade seguia acordada, mesmo naquele horário, com luzes dispersas e sons distantes que nunca cessavam por completo. Na cozinha, enquanto preparava o café, a mente organizava tarefas como quem empilha caixas frágeis. Cada decisão recente ainda reverberava, trazendo consequências práticas. Alguns projetos caminhavam, outros exigiam correções constantes. Ele sabia que aquele período exigia atenção redobrada, pois qualquer descuido poderia ser interpretado como incoerência. A pressão não vinha apenas de fora, mas do próprio compromisso que assumirá consigo mesmo. A filha apareceu pouco depois, ainda sonolenta, sentando-se à mesa sem dizer nada. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Havia ali uma cumplicidade construída ao longo dos meses. Ela observava os gestos, o jeito concentrado de mexer na xícara, e perguntou se o dia seria difícil. Ele respondeu com sinceridade que sim, mas que estava preparado. Ela sentiu, como quem compreende mais do que demonstra. No caminho até o trabalho, o trânsito estava lento. O céu encoberto deixava o ambiente mais abafado, e o cheiro de asfalto quente se misturava ao de combustível. Observou outdoors,
prédios em construção, pessoas atravessando apressadas. Aquela paisagem urbana sempre o lembrava de que decisões tomadas em salas silenciosas tinham impacto direto em vidas que jamais conheceria pessoalmente. Ao chegar, encontrou a equipe em movimento intenso. Conversas rápidas, passos apressados, telas cheias de dados. Um relatório recém-divulgado havia gerado reações inesperadas. Alguns números indicavam melhora, outros apontavam riscos. Ele chamou alguns responsáveis para uma conversa imediata. O tom foi direto, mas sem agressividade. Pediu clareza, cobrou responsabilidade e deixou claro que ajustes seriam necessários. Essa postura trouxe resistência de um grupo que ainda esperava decisões mais rígidas, menos abertas ao diálogo. Questionaram a lentidão de certos processos, a cautela excessiva. Ele ouviu, explicou novamente os critérios e reforçou que resultados sustentáveis exigiam tempo. A conversa foi tensa, e ao final ficou claro que nem todos estavam convencidos. Aceitar essa discordância fazia parte do caminho. Durante a tarde, recebeu a visita de representantes de uma iniciativa comunitária apoiada pela empresa. Vieram apresentar avanços e dificuldades. O encontro aconteceu em uma sala simples, com janelas abertas para aliviar o calor. O som distante da rua entrava junto com o cheiro de café recém-passado. Eles relataram melhorias no engajamento, mas também mencionaram obstáculos inesperados. Falta de espaço adequado, horários conflitantes, desgaste emocional dos envolvidos. Ele escutou atentamente, fez perguntas, sugeriu alternativas. Ficou evidente que seria necessário investir mais tempo pessoal para que o projeto não se perdesse. Aquela constatação trouxe um peso adicional à agenda já sobrecarregada. Ainda assim, concordou em acompanhar de perto por um período. Sabia que delegar completamente naquele momento poderia comprometer o propósito inicial. No fim do expediente, uma notícia trouxe um misto de alívio e preocupação. Um parceiro que havia se afastado demonstrava interesse em retomar o diálogo, mas com novas condições. As exigências eram mais duras, e aceitá-las significaria rever acordos anteriores. Ele decidiu não responder imediatamente. Preferiu analisar com calma, mesmo sabendo que a demora poderia ser interpretada como falta de interesse. Em casa, o ambiente estava mais silencioso do que o habitual. A filha fazia tarefas no quarto, concentrada. Ele tomou um banho demorado, sentindo a água quente aliviar parte da tensão acumulada. Ao sair, encontrou-a na sala, lendo. Sentaram-se juntos por alguns minutos, trocando comentários simples sobre o dia. Ela contou sobre uma atividade no colégio que envolvia empatia e escuta. Ele percebeu como aqueles conceitos estavam sendo incorporados de forma natural à rotina dela. Nos dias seguintes, o cansaço emocional se intensificou. Pequenas decisões pareciam exigir um esforço desproporcional. Em uma manhã, ao revisar documentos, sentiu dificuldade de concentração. As palavras se misturavam, e precisou reler o mesmo parágrafo várias vezes. Esse sinal o preocupou mais do que gostaria de admitir. Decidiu reduzir compromissos externos e focar no essencial, mesmo sabendo que isso geraria questionamentos. A cidade atravessava um período de mudanças climáticas bruscas. Chuvas repentinas alternavam com calor intenso, afetando o humor coletivo. Alagamentos pontuais complicavam deslocamentos, e atrasos se tornavam comuns. Ele precisou lidar com essas interferências práticas, ajustando horários, remarcando encontros. A imprevisibilidade do ambiente reforçava a sensação de que controle absoluto era uma ilusão. Em uma dessas tardes chuvosas, recebeu uma ligação inesperada relacionada ao projeto comunitário. Um espaço utilizado precisaria ser desocupado temporariamente, exigindo uma solução rápida. Ele interrompeu uma reunião importante para tratar do assunto. A decisão não agradou a todos, mas foi necessária. Passou horas buscando alternativas, visitando locais, negociando prazos. O esforço físico foi acompanhado por um desgaste emocional visível. Ao retornar para casa naquela noite, sentiu o peso do corpo e da mente. Sentou-se à mesa da cozinha e permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio. A filha se aproximou, colocou um copo de água ao lado e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que estava cansado, apenas isso. Ela não insistiu, mas ficou por perto, fazendo companhia. Esse gesto simples teve um impacto profundo. No trabalho, os efeitos das escolhas começaram a aparecer de forma mais clara. Alguns processos estavam mais estáveis,
mas outros mostravam fragilidades que antes passavam despercebidas. Ele convocou novas reuniões, revisou estratégias, aceitou sugestões que anteriormente descartaria. Essa abertura trouxe soluções criativas, mas também exigiu humildade para reconhecer que não tinha todas as respostas. A relação com a equipe passava por um ajuste fino. Havia mais proximidade, mas também mais expectativa. Cada palavra era analisada, cada decisão, observada. Ele se esforçava para manter coerência, mesmo quando a pressão aumentava. Em certos momentos, sentia vontade de voltar a métodos antigos, mais rápidos, mais autoritários. Resistia a esse impulso, lembrando-se do motivo inicial de toda mudança. Em um final de semana, decidiu ficar mais tempo em casa. Prepararam juntos uma refeição simples, com cheiro de alho refogado e temperos frescos. A conversa fluiu leve, passando por assuntos cotidianos. Ele percebeu como aqueles momentos ajudavam a reorganizar pensamentos, a reduzir a ansiedade. O ambiente doméstico se tornará um espaço de recuperação, não de cobrança. Ao longo desse período, surgiram críticas externas mais intensas. Comentários em veículos de comunicação questionavam a eficácia das mudanças, apontavam riscos, comparavam com modelos antigos. Ele leu alguns, ignorou outros. Aprendeu a filtrar o que realmente merecia atenção. Nem toda opinião precisava de resposta, mas algumas exigiam reflexão. A proximidade de decisões importantes aumentava a tensão. Havia prazos se aproximando, acordos a definir, compromissos a reafirmar. Ele sentia que estava em um ponto delicado, em que qualquer escolha teria impactos duradouros. A consciência desse peso tornava as noites mais curtas e os dias mais longos. Mesmo assim, seguia em frente, ajustando rotas, aprendendo com erros, aceitando limitações. O caminho não oferecia atalhos, e ele já não os procurava. O que antes era pressa agora se transformava em persistência. Cada dia exigia presença, atenção e disposição para lidar com consequências imediatas. O amanhecer trouxe um céu mais claro do que nos dias anteriores. A luz atravessava as cortinas com suavidade, espalhando tons quentes pelo quarto. O milionário despertou com uma sensação diferente, não de alívio completo, mas de alinhamento. O corpo ainda carregava cansaço, porém a mente parecia mais organizada. Levantou-se devagar, alongou os ombros e caminhou até a janela. A cidade começava mais uma rotina, e, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu que precisava correr para alcançá-la. Na cozinha, o cheiro de café fresco se misturou ao de pão aquecido. Pequenos rituais haviam se tornado importantes. Enquanto preparava a mesa, pensava nas decisões que precisariam ser tomadas naquele dia. Não eram poucas, nem simples, mas agora ele sabia exatamente quais princípios guiariam cada escolha. Essa clareza não surgiu de repente, foi construída com erros, renúncias e esforço constante. A filha apareceu sorrindo, trazendo um desenho feito na noite anterior. Era simples, colorido, retratava pessoas de mãos dadas em um espaço aberto. Ele observou com atenção, sentindo um aperto leve no peito. Aquela imagem representava mais do que um trabalho escolar. Representava o mundo que ela estava aprendendo a enxergar. Ele agradeceu, guardou o desenho com cuidado e prometeu colocá-lo em um lugar especial. O trajeto até o trabalho foi tranquilo. O trânsito fluía melhor, o céu permanecia limpo, e o vento morno entrava pela janela aberta. A cidade parecia menos pesada. Ao chegar, encontrou um ambiente diferente. Havia expectativa, mas não tensão. Pessoas conversavam de forma mais aberta, algumas sorriam ao cumprimentá-lo. Ele percebeu que algo havia mudado, não apenas nos processos, mas na forma como as relações estavam sendo construídas. A primeira reunião do dia reuniu equipes que antes mal dialogavam. Agora, sentavam-se no mesmo espaço, compartilhando informações, ajustando metas. Ele iniciou a conversa com palavras simples, reforçando compromissos assumidos e reconhecendo o esforço coletivo. Não prometeu resultados imediatos, mas apresentou dados que mostravam avanços reais. Pequenos, porém consistentes. A reação foi positiva. Havia ali um sentimento de pertencimento que antes não existia. Ao longo da manhã, confirmou uma decisão importante. O parceiro que havia se afastado aceitou retomar a colaboração dentro de condições mais equilibradas. Não era o acordo mais lucrativo possível, mas era justo e sustentável. Essa escolha exigiu abrir mão de ganhos rápidos,
porém fortaleceu a base construída. Ele assinou os documentos com a certeza de que aquele passo refletia tudo o que havia aprendido. No meio do dia, visitou novamente o projeto comunitário. O espaço provisório estava organizado, pessoas envolvidas trabalhavam com dedicação visível. O cheiro de comida simples preenchia o ambiente, misturado a vozes animadas. Ele conversou com todos, ouviu relatos de progresso e também de dificuldades. Desta vez, porém, as dificuldades vinham acompanhadas de soluções pensadas em conjunto. Aquilo emocionou de forma silenciosa. O envolvimento pessoal começava a dar frutos. Pessoas que antes dependiam exclusivamente de orientações externas agora tomavam iniciativas próprias. Ele percebeu que seu papel havia mudado. Já não era apenas o de apoiar, mas o de confiar. Essa transição exigiu abrir mão do controle constante, algo que no início parecia impossível. Agora, sentia-se mais leve ao permitir que outros assumissem responsabilidades. De volta ao escritório, recebeu mensagens positivas. Alguns processos haviam sido concluídos com sucesso, metas intermediárias alcançadas. Nada extraordinário aos olhos de quem buscava grandes manchetes, mas extremamente significativo para quem acompanhava o dia a dia. Ele fez questão de agradecer pessoalmente cada equipe envolvida. Reconhecer esforço se tornará uma prioridade, não uma formalidade. O corpo ainda pedia cuidados. Em determinado momento, sentiu o cansaço se manifestar, mas agora sabia respeitar os limites. Fez uma pausa, respirou fundo, caminhou alguns minutos ao ar livre. O sol da tarde aquecia a pele, e o som distante da cidade servia como lembrança constante de que tudo aquilo fazia parte de um contexto maior. No fim do expediente, uma pequena celebração foi organizada de forma espontânea. Nada planejado, apenas pessoas reunidas para compartilhar aquele momento. Ele participou sem discursos longos, apenas presente. O ambiente estava leve, e o sorriso da equipe refletia algo raro: confiança. Não uma confiança ingênua, mas construída com transparência e coerência. Ao retornar para casa, encontrou a filha animada. Ela contou sobre uma apresentação que havia feito, sobre como conseguiu falar em público sem medo. Disse que pensou nele enquanto falava, lembrando das conversas sobre enfrentar desafios. Ele ouviu com atenção, sentindo os olhos marejarem. Aquela era uma das maiores conquistas de toda a jornada. Prepararam juntos o jantar. O som dos talheres, o cheiro dos temperos, a conversa descontraída criaram um clima de aconchego. Ele percebeu como aquele espaço doméstico havia se transformado em um verdadeiro refúgio. Não havia ali cobranças, apenas presença. Esse equilíbrio era algo que ele buscará por muito tempo sem saber exatamente como alcançar. Mais tarde, sentaram-se na sala, com as luzes baixas. Ele contou, de forma simples, sobre as decisões do dia, sobre como as coisas estavam se encaminhando. Não entrou em detalhes técnicos, mas compartilhou sentimentos. Falou sobre insegurança, sobre aprendizado, sobre gratidão. A filha ouviu atentamente, segurando sua mão. Aquele gesto silencioso dizia tudo. Nos dias seguintes, os resultados continuaram a aparecer. Não como uma explosão repentina, mas como um crescimento constante. Projetos se estabilizaram, relações se fortaleceram. A imagem construída começou a refletir coerência entre discurso e prática. A imprensa voltou a comentar, agora com um tom mais equilibrado. Ele acompanhou à distância, sem se deixar levar por elogios ou críticas excessivas. A cidade também parecia responder. O ambiente urbano, com suas contradições, seguia desafiador, mas ele se sentia parte ativa dessa realidade, não alguém distante observando de cima. Participou de eventos locais, ouviu histórias, aprendeu com pessoas que jamais cruzariam seu caminho em outros contextos. Essa troca ampliava sua visão e reforçava decisões futuras. O conflito interno que o acompanhará por tanto tempo começou a se transformar. A necessidade de controle absoluto deu lugar a uma confiança construída na prática. O medo de errar ainda existia, mas já não paralisava. Ele entendia agora que errar fazia parte do processo, desde que houvesse disposição para corrigir e seguir em frente. Em um momento de silêncio, voltou a pensar naquele pedido infantil que dera início a tudo. As palavras ainda ecoavam, mas agora não vinham carregadas de urgência desesperada. Vinham como um lembrete de cuidado, de humanidade. Ele percebeu que atender aquele pedido não significava apenas intervir em uma situação específica,
mas transformar a forma como se relacionava com o mundo. O ambiente ao redor refletia essa transformação. A casa estava mais viva, o trabalho mais humano, as relações mais verdadeiras. Nada era perfeito, nem precisava ser. O que importava era a consistência entre valores e ações. Cada conquista teve seu custo, cada avanço exigiu renúncia, mas o resultado era um sentido de plenitude que ele jamais havia experimentado antes. Ao final desse ciclo, o milionário não se via como alguém que havia chegado a um ponto final, mas como alguém que finalmente compreendia o próprio caminho. O sucesso agora tinha outro significado. Não era apenas acumular, mas construir. Não era apenas liderar, mas inspirar pelo exemplo. E, acima de tudo, era estar presente de forma real naquilo que realmente importava. A história não terminava ali, mas aquele momento marcava uma virada definitiva. Um equilíbrio conquistado com esforço visível, escolhas conscientes e vínculos fortalecidos. Um final feliz, não por ausência de desafios, mas pela certeza de que eles seriam enfrentados com maturidade, empatia e coragem. Fim. Chegou até o fim? Então escreve espera nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.